religiosa, os fariseus. E Jesus vai falar também sobre uma das características do fariseu: eles eram avarentos. Então perceba que Jesus não conta uma história, uma parábola por contar. Ele conta com o propósito de ensinar. Então Jesus vai começar falando sobre isso. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Guarde isso. Esse vivia todos os dias, e a maneira que ele vivia todos os dias era uma maneira que ele vivia esplendidamente e regaladamente, ou seja, não lhe faltava nada, humanamente falando. Ele não tinha preocupação com nada. Tudo que ele queria humanamente comprar, possuir ou ter, ele tinha. Esse vivia aqui é viver alegre, pelo motivo de ser rico. A fonte da sua alegria era a riqueza que tinha. A fonte do seu gozo, do seu prazer, da motivação de vivência diária era baseada na riqueza. E por ser rico não lhe faltava nada. Então ele vivia despreocupado, vivia de banquetes, vivia de festa. Não era um viver de existência só, era um viver regalada, e a Bíblia vai além, e esplendidamente. Ou seja, quem olhasse para o rico, humanamente falando, poderia pecar com um sentimento de inveja. Sabe aqueles famosos, aqueles ricos? Sabe essa mídia que estampa aí que a felicidade é baseada unicamente nas riquezas? Sabe esses jogadores de futebol que muitos jovens ficam olhando assim para eles dizendo: uau, eles têm iate, eles têm helicópteros, eles usam uma roupa diferente todo dia. Na verdade usam 3, 4 num dia só diferente. Ai, como eu queria ter essa riqueza, como eu queria ter essa fortuna. Se a gente não vigiar nisso, olhando simplesmente para essa riqueza humana, a gente pode pecar no sentido de invejá-los, ou de querer ter a vida que eles têm. E muitos até se decepcionam pela vida que vivem hoje atualmente. Então olha só o que Jesus está falando aqui, entenda isso. Jesus está primeiramente mostrando a vida real, humana, mas o foco da mensagem, da parábola ou da história, como queiram, Jesus vai apontar para o que verdadeiramente importa, que não é a vida agora, mas a eternidade. Então você tem que acompanhar bem direitinho. Então Jesus começa dizendo assim, ele vivia esplendidamente. Agora, a base da felicidade desse homem não era Deus, era a riqueza. Então a riqueza literalmente ocupou o lugar que era para ser de Deus na vida do rico. Aí, olha que coisa interessante, ele vivia esplendidamente. Aí havia também um certo, havia um homem. Para o rico, Jesus diz homem. Para o mendigo, Jesus diz um certo. Esse um certo aqui, ele descaracteriza a humanidade do mendigo. Esse um certo aqui, ele vai desumanizar o mendigo pelo estado da mendigância que ele vivia. Não é que Jesus está desumanizando, ou Jesus tinha como objetivo desumanizar alguém pela sua condição social, não. Mas Jesus está trazendo a aplicabilidade da sua palavra ao coração dos avarentos. Jesus está revelando o ponto de vista, ou como, guarde isso, ou como os fariseus olhavam para as pessoas. Eles não olhavam para as pessoas pelo que as pessoas eram. Eles olhavam para as pessoas baseado naquilo que as pessoas tinham. Então, se a pessoa era rica, para eles era homem. Se a pessoa não tivesse nada, é um certo. E cuidado, para a gente não pecar nesse sentido, de tratar as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. Porque se eu começar a me relacionar com as pessoas não por aquilo que elas são, mas baseado naquilo que ela tem, eu nunca fui amigo, eu sou interesseiro, eu sou hipócrita. Eu não sou um seguidor ou discípulo de Jesus, mas eu me torno literalmente um fariseu religioso, seco, vazio e hipócrita. Que era isso que os religiosos eram. Então Jesus aqui está de maneira sábia, pastor Manassés. E eu gosto de Jesus, porque Jesus é sábio. Jesus bate na categoria.